a gente vai falar do conteúdo específico para o cargo de pedagogo, né? A gente sabe que ano que vem, todas as seleções, né, todos os estados, eles vão usar essa nota aí da PND para seleções e concursos e tudo mais. Então, professor, como é que você sabe? Porque isso é o primeiro ano que existe esse concurso, essa prova nacional docente, e isso é uma inovação do governo. É igual o CNU. Teve o CNU ano passado, o primeiro ano foi ano passado, e teve, todo mundo já foi efetivado, quem passou nos cargos. Porque a prova nacional docente é um tipo de política pública, né? Porque é mensurado que em 2030 haverá uma escassez de professores. E aí essa é uma política pública do governo. Então, a gente precisa se preparar para poder, quando pegar a prova, não tirar uma nota baixa ou não ficar muito abaixo do esperado, certo? E aí a gente abre o conceito da aula 1 falando sobre um pouquinho de legislação que está lá, principalmente em relação à educação infantil, tá? Então, lá no edital, está cobrando que o candidato domine, né, o conceito de educação, as finalidades da educação básica, de acordo com a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as diretrizes curriculares para a educação básica também está lá no edital, né, cobrando esse conteúdo específico. Quando está a minha mesa aqui. E as etapas da educação básica e o papel do professor na educação infantil. Então, a gente vai começar a nos fundamentar a partir desses assuntos. E a gente sabe que a educação ela não se limita, esses 6 primeiros pontos serão os pontos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. É preciso que vocês saibam que a educação ela não se limita à transmissão de conteúdos, né? Já foi-se do tempo. Isso aqui é um conceito muito ligado àquele conceito lá atrás, né? Aquele conceito lá atrás da pedagogia tradicional. Tradicional, né? Então, hoje, né, o professor ele não pode conceber a educação a partir de conteúdos, entendeu? Conteúdo é apenas uma dos pilares, né, da função da escola. A escola ela tem um papel social muito importante. Então, muito se cobra nas provas que o candidato domine essa habilidade, esse conceito, né? Então, a gente entende que a educação básica, ela é uma atividade mediadora, né, da prática social. Existem muitas críticas, muitos teóricos que criticam essa visão da educação, mas a gente precisa responder na prova o que está na documentação, né? O que está na lei e o que os teóricos falam e o que está na lei. Então, o próprio Libânio vai dizer que o ato pedagógico envolve agente, envolve meios e envolve o educando. E aí eu posso citar que um desses meios é a própria avaliação. A avaliação é um meio para o ensino-aprendizagem, né? O professor é o agente dessa transformação, é um dos agentes. Ele não é sozinho. Antes, né? Antes a gente tinha uma visão distorcida de que era só o professor aqui, né? O conteúdo e o aluno. Hoje, a visão que nós temos não é essa visão mais do professor, conteúdo e aluno, né? O professor é um dos agentes, né, que propõe, que celebra a aprendizagem em sala de aula. O conteúdo é um dos pilares da estrutura, porque o aluno não vai para a escola só para ver o conteúdo, só para ver substantivo, só para aprender a ler, só para aprender a escrever, só para aprender operações matemáticas, só para aprender o que é fotossíntese. Não, ele não vai só para isso, né? Muitos tradicionais ainda criticam que a escola mudou o foco, né? E até
de certo modo, eu até meio que concordo com essa visão, porque hoje a escola faz tudo, menos dar aula, né? Vocês que aí são de sala de aula, com certeza podem, se eu pedisse para que vocês relatassem uma ocasião em que vocês não conseguiram ministrar o conteúdo, todos vocês teriam aí um relato para me dizer. Então, assim, a escola hoje é tudo menos conteúdo, né? E aí você muda a perspectiva, né? Antes era o conteúdo, né? Nessa visão mais tradicional, né? Era muito mais o conteúdo, o aluno ou estudava para passar, ou ele era reprovado, o índice de reprovação era altíssimo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente precisa considerar todos os fatores, né, sociais do aluno, tem que trazer esse aluno para dentro de uma prática social. Essa formação humana, eu acredito, assim, é uma crítica, tá, gente? Mas não é o que vocês vão colocar na prova. Essa formação humana está muito mais voltada para... É como se os pais não fazem o papel deles, a gente, enquanto professor, é que tem que adotar essas crianças para ensinar bons modos, para ensinar ética, para ensinar moral, bons costumes, para não chamar palavrão, e por aí vai. Então, assim, existe teóricos tradicionais que ainda criticam muito essa visão, né, estereotipada da educação que hoje é concebida. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa assinalar a alternativa correta. Então, na alternativa correta, os documentos orientadores da educação, né, falam que a educação não é apenas conteudista, e você vai ter que levar isso para a prova. Tá? O próprio Libânio fala que o fazer, né, o ato pedagógico, ele envolve agente, meios e educando. E qual a finalidade da educação básica? Desenvolver o educando, né, garantir a formação comum, indispensável, que são os conteúdos basilares, e oferecer meios de progressão no estudo e no trabalho. Essa educação mais integral, globalizada. As próprias diretrizes curriculares nacionais, lá no artigo 27 da LDB, fala que a educação, existe uma difusão de valores fundamentais, ou seja, é preciso ensinar direitos humanos, a tolerância, a identidade nacional, para que ele se sinta pertencente no espaço em que ele convive, e a pluralidade cultural, promovendo da educação física e do desporto educacional, entre outros. Então, a educação ela é muito mais do que conteúdo. Etapas da educação básica. A gente eu já falei isso em algumas aulas, mas é bom retomar. A educação infantil é dividida em duas etapas, né? Essa primeira etapa compreende o que a gente chama de creche, não é isso? A creche, que vai do 0 ano até os 3 anos de idade, e a pré-escola, né, que vai dos 4 aos 5 anos de idade. Com 6 anos de idade, a criança deve estar matriculada no primeiro ano do ensino fundamental, né? Então, a educação infantil, ela compreende essas duas etapas, creche e pré-escola. Creche do 0 ao 3, pré-escola do 4 ao 5, com oferta gratuita sob responsabilidade principalmente dos municípios. Quem é o principal responsável por matricular essas crianças, criar creches? Os municípios. O ensino fundamental também é dividido em duas etapas, tá? A primeira etapa são os anos iniciais, não é isso? Os anos iniciais compreendem do sexto ao nono ano, ao nono ano, desculpa. Os anos iniciais compreendem do primeiro ao sexto, ao quinto ano, né? Volta. Do primeiro ao quinto ano, aqui são anos iniciais, né? E do sexto ao nono ano são os anos finais. Então, essas são as duas etapas da educação, do ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito para todas as crianças, certo? Então, com 6 anos de idade, essa criança deve estar matriculada aqui no primeiro ano, certo?
A matrícula, a oferta da educação infantil, ela é, a oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa. Vamos pensar aqui, se o pai entende que não quer colocar a criança com 2 anos de idade na creche, ele acha que não é viável para a criança, ele pode não matricular. Não, o município tem a obrigação de ofertar, de ter vaga e ofertar isso. Ou o pai, o menino tem 4 anos de idade, o pai acha que não é ainda a hora de mandar a criança para a escola, para matricular na pré-escola, ele também não é obrigado. Agora, no primeiro ano do ensino fundamental, a criança com 6 anos de idade, o pai tem obrigação de matricular a criança, né? Porque senão ele vai estar infringindo, ele pode ser acionado pelo conselho tutelar, porque aquela criança tem que estudar a partir dos 6 anos. Ela entra aqui no ensino fundamental, né? Com 6 anos de idade, né? Aí o primeiro aninho, 6, né? Segundo ano, 7, terceiro ano, 8, 9, 10. Aí ela vai finalizar 11/12, né? Saindo dos anos iniciais e vai partir para os anos finais. Os anos finais é do 6º ano ao 9º ano. E aí aqui não entram vocês, né? Que pedagogos, entram professores, né? Específicos, de áreas específicas. Então ele vai ter vários professores. A partir do 6º ano ele vai ter. Essa aqui é a etapa de transição. São 2 transições, né? Nessa aqui ensino fundamental, educação infantil. A creche, 0 ao 3. E a pré-escola, né? 4 aos 5 anos. Então, tem essa etapa, que é a educação infantil, né? E aí existe essa transição, na transição dessa etapa da educação infantil para o ensino fundamental, a transição dos anos iniciais para os anos finais e a transição dos anos finais, que é do 9º, para o ensino médio, que são 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, que é o ensino médio, o EM, que é outra transição. Então, a criança passa por transições. Foi cobrada uma questão perguntando sobre se essas transições precisavam de suporte. É óbvio que precisa, né? De cuidado, porque essa criança vai mudar de fase e ela vai ter um sistema diferente para cada etapa dessa. A educação infantil, o foco é a brincadeiras, né? No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, existem brincadeiras, mas começam, né, os conteúdos atrelados às brincadeiras. Do 6º ao 9º é mais conteúdos e muito menos brincadeiras, né? Do 6º ano, 7º ano, 8º ano, os professores estão lá para ministrar a aula deles e ir embora, né? O aluno se desapega, ele solta do famoso tio, tia, para de chamar tio, tia, né? Embora ainda do 6º ao 9º ano eles ainda chamam, assim, do 7º eles ainda chamam. No 8º para o 9º é que eles vão deixando de chamar tio e tia, né? Então existe esse desmame, né? Essa desvinculação. E o ensino médio, 3 anos, você já falei, né? A educação infantil são dados fundamentos, né? Então, o crescimento da educação infantil por demanda das famílias e evidência da ciência do desenvolvimento, a integração do cuidado à educação. Aqui, o cuidar, o brincar, educar e cuidar vão estar muito atrelados na educação infantil, né? Para que a criança possa, né, crescer com autonomia, aprender a socializar com os coleguinhas e aprender a linguagem, né? Qual é o papel do professor na educação infantil? A filosofia e a prática coerentes com a infância, o professor tem que dominar metodologias e processos de desenvolvimento da criança, né? Perceber quais são os traços de fala que a criança tá começando ali na creche, na educação infantil, com 4 anos, com 5 anos, as palavrinhas, as letras, as sílabas, os fonemas que ela vai pronunciando aos poucos, né?
Então, é um ambiente que promove, que você tem que ter abordagens, metodologias específicas, promover, para que isso possa promover o desenvolvimento dessa criança no processo de ensino-aprendizagem, né? Sempre atrelando ao lúdico, né? Montessori e outros autores vão fundamentar essa prática, né? Do educar, cuidar e brincar, sempre atrelada ao lúdico, né? As próprias salas de aula devem ser ambientes, né, acolhedores, com muita cor, com brincadeiras, me esqueci o nome do até o espaço o chão da escola deve ser forrado com aquele, como é o nome? Esqueci. Enfim, aquele que é os quadrados, né? Enfim, para que a criança possa se sentir adaptada no lúdico ali, né? A adaptação e a presença dos pais é fundamental, tem um papel importante, principalmente nessa fase, onde as crianças ainda estão muito ligadas à família, né? Se desvinculando da família para aprender a viver em sociedade. Então, vamos lá. Aí, esses 6 primeiros pontos, eles são importantíssimos, né? O conceito de educação, né? As finalidades da educação básica, as diretrizes curriculares da LDB, tudo isso está no documento, nos documentos complementares. Professor, eu quero estudar esses 6 pontos, ponto a ponto. Eu já mandei os PDFs lá no grupo. Se eu não me engano, o Romero disse que não estava abrindo. Depois eu vou conferir, Romero, e aí eu mando novamente. Então, durante essa semana, você está tendo a sala de revisão e você vai responder questões comigo. Mas durante a semana, você vai ler esse material. Esse material é de leitura obrigatória para essa semana, tá? Então, esse material é justamente o que vai cair. Os PDFs têm 8 páginas, 12 páginas, 6 páginas, 14 páginas. São PDFs curtos, onde você vai perceber todos esses pontos bem mais detalhados. Isso aqui é um resumo, né? Não daria para eu trazer todas aquelas aulas, os PDFs. Aqui, eu tô trazendo as coisas que mais caem em concurso. Tá? Vamos lá. Os temas centrais desenvolvidos, né? A educação como formação crítica, né? A escola tem que estar articulada aos interesses e objetivos da sociedade. O ensino, ele fornece instrumentos para compreender e transformar essa realidade. Então, essa criança, ela vai se tornar um ser humano, né, crítico e capaz de mudar para melhor, lógico, a sociedade onde ela vive. Ela vai ser um elemento de transformação, um elemento de mudança, né? Brincar na educação infantil, a brincadeira é o eixo humanizador e cultural. Por quê? Porque ele vai favorecer a atenção, a imaginação, a linguagem, as regras de convivência. E a brincadeira também é uma brincadeira planejada e intencional, que visa a aprendizagem. Ou seja, a mediação do adulto, do professor, né, conforme a idade do estágio de desenvolvimento, vai variar. Então, existem brincadeiras para crianças do segundo ano, crianças do terceiro ano, crianças do quarto e do quinto, né? A sexualidade infantil. Freud vai falar que o reconhecimento da existência de manifestações próprias na infância, a abordagem ética, respeitosa e educativa, evitando a adultização, né, e assegurando a proteção do diálogo. Então, é muito comum, o professor tem, acho que é o PDF 4, que fala sobre a sexualidade infantil, onde a criança ela vai querer tocar nas partes do coleguinha que é diferente dela, né, é importante que o professor saiba intervir nesse momento, ela vai querer se tocar, né, colocar a mão nas partes íntimas, isso é muito comum. A própria psicologia vai explicar por que ela está querendo tocar, tanto no coleguinha que é diferente, quanto tocar a si mesma. Né? Por quê? Porque ela está se autodescobrindo. Né? Então, essas rotinas, elas são muito comuns. Os professores precisam saber atender a essa demanda e explicar, olha, não pode em público, para que a criança possa... lembrando, a criança não tem pudores, então ela não tem vergonha de ficar pelada, né? Então ela vai fazer cocô e xixi, né? A cuidadora ali, a professora vai, durante uma aula, durante uma brincadeira, de repente ela faz cocô, faz xixi, com 2, com 3 anos, né? A professora tem que saber intervir para pedir para a AE, para o suporte, levar essa criança.
com todo cuidado para tratar o processo o mais natural possível, né? A adaptação da criança na escola é um processo gradual, ou seja, tem rotinas que são previsíveis, né? Previsíveis e rotinas que também são imprevisíveis, porque o professor ali vai ver que algumas coisas não vão sair como ele esperava. Então, sempre existe o diário, o caderno, né, que o professor responsável pela disciplina vai montar um relatório com tudo que aquela criança produz e sempre vai estar repassando isso que houve, né, para a família da criança. Essa troca, ela tem que ser diária, constante. Vamos lá. Um quadro resumo rápido, né? Educação infantil, 0 a 5 anos, a creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Quem é responsável? Os municípios. Os principais responsáveis. Foco é o cuidado e a educação. Brincar é o eixo norteador. E a parceria das famílias é fundamental. A educação, a ensino fundamental, 9 anos, né? 2 etapas. Primeiro ao 5º ano, né? Anos iniciais. E do 6º ao 9º, anos finais, né? Essa etapa ela é obrigatória, né? Como eu já falei, no primeiro ano do ensino fundamental, né? Nos anos iniciais, a criança deve estar matriculada, né? O que é que esse ensino fundamental vai seguir? A Base Nacional Comum Curricular e o próprio currículo do município. Então, Igaraçu tem um currículo da educação infantil, né? Recife tem um, Jaboatão tem um. Todos eles são alinhados à Base Nacional Curricular Comum. E aí aqui o foco é a progressão nos estudos, né? A reprovação não se dá nem aqui nessa etapa dos anos iniciais, né? E nem se dá também nessa etapa da educação infantil. A reprovação, que não chama mais essa palavra reprovação, chama-se retenção, vai reter o aluno, só pode se dar a partir daqui, a partir dessas séries aqui, do 6º ano. E 6º ano, inclusive 6º ano, existe um argumento que da própria gestão da escola, que a criança está se adaptando ainda, então não é plausível reprovar ela no 6º ano. E no 9º ela está saindo da escola. Então, não é interessante reprovar. Então, geralmente, no 6º ano também não pode. Então, geralmente, retém o aluno ali no 8º, 7º e 8º ano, que são essas séries assim que dá para reter, a depender da idade, né? Se essa criança tiver numa distorção de idade série, então, por exemplo, ele está com 14, né? Ele vai fazer 15, ele vai repetir o 9º, não pode. Ele está com distorção, a distorção idade versus série. E aí ele vai ter que continuar os estudos em um EJA. Então, para evitar que ele reprove, para que ele não vá para um EJA, porque no EJA ele vai ter que estudar com adultos, né, com outras pessoas que não são da faixa etária dele. E aí, para evitar, existe todo um diálogo que faz com que você não retenha esse aluno aí no 9º ano. O ensino médio vai consolidar o que foi aprendido no ensino fundamental e vai preparar para o trabalho e para a vida. A LDB, do artigo 22 ao 27, inclusive esses documentos que eu enviei para vocês, tem esse resumo bem detalhado do artigo 22 ao 27, explicando direitinho cada um deles, que fala sobre a finalidade da educação básica e as diretrizes e conteúdos, ou seja, os valores, direitos humanos, a cultura e o desporto. Tá? Então, vamos para uma questãozinha aqui, a primeira questão. Essas questões eu tirei do próprio INEP, tá? Essa questão aí fala sobre uma lei, né? A Lei 9.394, que é a LDB. No artigo 27, é um artigo extremamente cobrado, viu, gente? Então, essa semana, não esqueçam de rever esse material complementar que eu mandei, tá? O artigo 22, 27, o 25 cai muito em concurso. Vamos lá. O artigo 27 da lei garante que os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais, né? Valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática.
2, a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3, a orientação para a família. 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais. Essa é a alternativa correta. Vamos lá. O 1 fala que a difusão dos valores fundamentais do interesse social, os direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Isso realmente isso realmente não está no artigo 27. Então, isso está errado. Então, logo a gente vai ter que eliminar essa letra A aqui, né? O 1 está errado. O artigo 27 ele não trata desse item. Vamos lá. A letra B está dizendo que é 1, 2 e 4, que estão corretas, né? Vamos lá. Essa B também está errada. Por quê? Faltou incluir o item 3, que é a orientação para o trabalho, que também faz parte do artigo 27. Por isso que essa também está errada. A letra C está dizendo que é 1 e 2. A 1 e 2 também estão erradas. Por quê? Deixou de fora o 3 e o 4, que são igualmente mencionados no artigo. Tá? Aqui no D também está errado, porque também está incompleta, deixou de fora o 1 e o 2, né? E aí aqui é a nossa alternativa correta, né? 1, 2, 3 e 4. Todos os itens apresentados são previstos na LDB, no artigo 27, tá? Então, olha, caiu no INEP, isso foi uma questão do INEP para pedagogo, certo? Que eu peguei lá. Se caiu 27, provavelmente vai voltar a cair. Se vai voltar a cair, você já tem material para estudar para isso, certo? Vamos lá. De acordo com Marisa Abreu, né, é uma autora da educação infantil muito importante. Só para... Eu não falei do artigo 27. O artigo 27, né, para quem não lembra ou não leu o material, estabelece que os currículos da educação básica vão fazer o quê? Eles devem ter como base a difusão de valores sociais, o respeito à cidadania, a consideração das condições de escolaridade dos alunos, a orientação para o trabalho e a promoção do desporto educacional. Tá? Isso é esse artigo 27. Ou seja, esses conteúdos eles devem estar a englobar todos esses elementos. Tá? Agora vamos lá. Marisa Abreu, a educação infantil cresce de forma acelerada no mundo inteiro. Em função de quê? Em função da letra A, da compreensão de que o ser humano tem direito ao cuidado e à educação, desde o nascimento, sendo o educando elemento constitutivo da pessoa. Vamos lá. Essa letra A está errada porque está errada isoladamente, pois ela está refletindo apenas uma das razões listadas por Marisa Abreu. Ela cita outras, tá? Então, essa não vai estar correta. A letra B vai dizer assim, do direito dos trabalhadores, pais ou responsáveis à educação de seus filhos e dependentes de 0 a 5 anos. Vamos lá, essa também vai estar correta, ela está correta em si, mas ela está incompleta, na verdade, porque ela não está contemplando as dimensões mencionadas em outros aspectos, tá? Da necessidade da família de uma instituição que se encarregue do cuidado e da educação dos seus filhos pequenos. Está totalmente errado, né? Isso aqui está apontando um fato real, né? A gente pode... Professor, do direito dos trabalhadores, pais ou responsáveis à educação dos seus filhos e dependentes, 0 a 5 anos. Isso está até certo, mas ele é parcial, porque ele não está contemplando as razões do crescimento da educação infantil, né? Vamos lá, então a mais completa aqui vai ser qual? Letra E, né? Não, dos argumentos adivinhos das ciências que investigam o processo de desenvolvimento humano e que indicam a primeira infância como um período crítico desse processo. Está incompleto, né? Então vai ser todas as opções aqui, letra E, né? Então vai ser essa. Essa autora, né, lá no material complementar, tem falando sobre ela. Ela explica que o crescimento da educação infantil ele decorre da soma de todos esses fatores. Então, engloba tanto a letra A, a letra B, a letra C e letra D.
o que é que ultimamente a gente tem percebido? Que a educação infantil ela está resultando em múltiplos fatores interligados, né? Então, a compreensão do direito da criança, a direito da criança desde o nascimento, já ir aprendendo, até resguardado o direito dessa criança estar em um ambiente seguro e os pais conseguirem trabalhar, porque muitas mães não trabalham porque têm que cuidar dos seus filhos, não é isso? Então, múltiplos fatores estão interligados a essa educação infantil. Por isso que tem crescido tanto as matrículas em creches e pré-escolas. Né? Vamos lá. No contexto do projeto nacional, político, econômico e social, assumindo pelas instâncias governamentais e pelos movimentos sociais, a educação infantil ganha maior compreensão no contexto educacional. De acordo com o parecer do Conselho Nacional da Educação, olha, esses pareceres do Conselho Nacional da Educação, eles podem ser muito cobrados, tá? A gente vai trabalhar uma aula só sobre esses pareceres sobre a educação infantil, né, nas próximas semanas. Porque os pareceres, o parecer número, até entrar em lei, um parecer ele tem valor, se o parecer for do Conselho Nacional da Educação, se for do CNE, for um parecer, tem valor legal. Por exemplo, durante a pandemia, né, foi o Conselho Nacional da Educação que regeu a educação no país. Por quê? Não poderia ser tramitada uma lei em processo, né, para regulamentar o ensino à distância, que até então não era regulamentado para o ensino fundamental, né, ensino médio. Não existia uma legislação específica que contemplava isso. E quem é que regeu que orquestrou como é que ia se dar a educação nesse período de pandemia? Foi o próprio CNE, o próprio Conselho Nacional de Educação. Então, os pareceres, eles são tão importantes quanto as leis, tá? A gente vai ter uma aula só sobre os pareceres mais importantes, que está lá nos conteúdos programados para professor dos anos iniciais, né? Professor pedagogo. Então, de acordo com esse parecer do CNE, o parecer 4 de 2000, a educação infantil deve propiciar a integração dos aspectos físicos, né? Físicos, afetivos, cognitivos, sociais e culturais das crianças, respeitar a expressão e as competências infantis, garantindo identidade, autonomia, cidadania da criança em desenvolvimento. Assim, ela é a opção correta. Vamos lá. Analisando o inserto, a gente percebe que o parecer do CNE, na verdade, esse parecer 4 de 2000, ele afirma expressamente que a educação infantil ela é o quê? Ela deve assegurar identidade, autonomia e cidadania em um processo que valoriza a criança como sujeito de direitos, certo? Então, qual é que vai estar correta? A letra, já está até marcada aqui, né? A letra é D, né? A, B, C, D. D. A letra D que vai estar correta. A identidade, a autonomia e a cidadania. Isso é muito importante, esse parecer. Por quê? Porque é preciso preservar, né? É preciso preservar a identidade da criança, a autonomia dela, né? E o direito de cidadania, porque ela já é, como criança, ela já é um ser humano dotado de direitos. Então, esse parecer ele é importante por causa disso. Esses elementos, né, eles são fundamentais para reconhecer a criança como um sujeito o quê? É um sujeito histórico, social e de direitos. Às vezes as pessoas falam muito assim, criança não tem direito. Não, você é criança, você não tem direitos. As crianças têm direitos, né? Existe legislação específica que regulamenta os direitos das crianças, né? Então, a criança, por mais que ela não entenda que tem, mas ela já tem. Por quê? Porque ela já é, né? Ela já, do 0 ano, ao nascer, saiu da maternidade, ela já é um sujeito histórico, social e de direitos. Ela possui, né, os seus direitos garantidos por lei. Tá? Então, vamos lá. O compromisso da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, tá vendo como isso aqui é uma questão do ENAD, viu? Para
para pedagogo. Ó, cobrou a etapa específica. Qual é essa etapa? 0 a 3, creche, certo? Tem que memorizar essas idades, ó, essas idadezinhas aqui, ó, ensino infantil, creche 0 a 3, pré-escola 4 ao 5, ensino fundamental, 1º ao 5º ano, 6º ao 9º, ensino médio, 1º, 2º, 3º ano. Tem que memorizar isso, porque cai muito. Isso você já tem que dominar isso tranquilamente. Então, ela tá, ó, pedindo específico da creche, ó, tá vendo? Concentra-se nas formas de expressão, entre elas a linguagem verbal e a corporal. É um período em que a criança vivencia a realidade através das fantasias, que cria, e dos jogos simbólicos. É o período do fazer valer, letra A. B, jogar em família. B, jogo de aprendizado. D, faz de conta ou nenhuma das alternativas. Vamos lá. A gente tem que analisar. Entre 0 a 3, vocês vão lembrar aí das aulas de pedagogia de vocês, né? Do 0 a 3, a criança está em plena fase da exploração. Ela está explorando no mundo por meio do quê? De gestos, palavras, brincadeiras simbólicas. Se são brincadeiras simbólicas, se são brincadeiras simbólicas, qual a alternativa? Jogos simbólicos. Qual a alternativa que mais casa aqui para essa questão? Hein, Janael? Qual a alternativa que mais cabe aqui para essa questão? Eu tô em dúvida, ó. Se são jogos simbólicos, né? Se é a forma lúdica. Eu acho que é o faz de conta. É o faz de conta, muito bem, você acertou. É o faz de conta. Por quê? Porque o faz de conta, ele é o princípio essencial do processo, porque permite que a criança experimente a realidade de forma o quê? De forma lúdica. O que é que ela vai desenvolver dentro desse processo? Desenvolver criatividade, linguagem, cognição e sociabilidade. Então, essas brincadeiras que exploram, né, esses jogos simbólicos que existem com fantasia, por exemplo, tem um menino escondido. Tem um menino escondido. Vamos procurar o menino? A criança vai. Ela vai e se você disser, ó, tem um menino escondido aqui, tem um cachorrinho escondido aqui. Vocês vão ter que procurar. A criança vai. Por que ela vai? Porque ela acredita, né, nos jogos simbólicos que a professora propõe, né? Então, com intencionalidade, esse professor vai trazer para a criança elementos que ele pode fazer de conta que existe. A criança não tem essa distinção do real e não real. Ela vai aprender essa distinção no faz de conta. Então, é justamente faz de conta. O faz de conta ele é essencial nesse processo, tá? Porque ele vai desenvolver linguagem, cognição e sociabilidade. Então, aí, questão do INEP, eu não lembro o ano, isso aqui é um banco de questões que eu comprei para poder usar nas aulas. E aí eu sempre vou utilizando essas questões. Eu não vou lembrar o ano, mas foi uma questão do ENAD, para pedagogo do ENAD. Então, vamos lá. Eles gostam, na prova de vocês, para pedagogo, eles vão explorar aí, ó, essas fases da educação. Então, o material complementar que eu enviei, vocês já podem, né, acessar aí para poder, se você não tem tanto domínio dessa fase, desses conteúdos, é interessante que você leia esse material. Na verdade, é importantíssimo que você leia, né? Porque você tem que estudar, né? Não faça como outras pessoas que deixam para depois e ficam procrastinando. Às vezes as pessoas acham que vão dar conta do conteúdo e falta uma semana que as pessoas começam a procurar aulas, começam a pensar em estudar. E não é o correto, né? Ninguém passa. Concurso não é dessa maneira, não faz dessa forma. E olha, ano que vem, muitas pessoas, assim, só adendo, né? Abre aspas, professor falando, vai, professor, agiliza a aula. Muita gente ano que vem, você vai estar repetindo, poxa, eu deveria ter me preparado para a PND, porque ano que vem, ó, o concurso do Estado de Pernambuco, ele já ele foi realizado em 2022, né? Então ele venceu em 2024.
a Raquel Lira poderia ter renovado o concurso por mais 2 anos, ela não renovou. Ou seja, por que ela não renovou? Porque o concurso valia por 2 anos, prorrogável por igual período. Foi realizado em 2022 e valia até 2024, finalzinho de 2024 para 2025. E ela não renovou. Por que ela não renovou? Porque ela tem pretensão de que, se ela ganhar, no governo dela, ela vai fazer um concurso dela para promover o nome dela, etc. Ou seja, ano que vem, ela pode abrir uma... Ela já sinalizou que vai usar a prova nacional docente, a nota da prova nacional docente. Então, ano que vem, ela pode abrir, né, vagas e dizer assim, olha, a primeira fase da prova vai ser a nota da PND, da Prova Nacional Docente. Quem tirou aí a primeira fase da prova, ela pode usar a primeira fase, ou pode usar a nota toda e pedir só que os candidatos mandem só os títulos. Então, é importante que a gente se dedique agora. A chance de estudar e se preparar é agora. Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Agora a gente vai para a aula 2, não é isso? Aula 2. Na aula 2, a gente vai discutir um pouquinho, né? Trazer um feedback básico sobre as políticas públicas e legislação educacional. Vamos lá. Aí a gente tem alguns pontos que eu quero frisar antes de começar as questões. Vamos lá. Qual é o objetivo do ensino fundamental? O ensino fundamental é a formação básica do cidadão. Então, vamos lá. A professora vai trabalhar, a criança vai conhecer, ter o primeiro contato com o domínio da leitura, o domínio da escrita e do cálculo. Então, ela vai conhecer os números inteiros, né, no ensino fundamental, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ela vai conhecer os números inteiros, né? Ela vai conhecer as operações matemáticas base, certo? Ela vai compreender os domínios básicos da leitura e da inferência, certo? Então, o ensino fundamental traz para o aluno a formação básica. O ensino médio só reforça o que o ensino fundamental fez, tá? Então, o ensino fundamental ele é extremamente importante para a formação da criança, porque é ali no ensino fundamental que vão ser dadas os conteúdos básicos para que ela possa desenvolver-se como cidadão. O ensino médio ele só reforça o que o ensino fundamental fez, tá? Então, a formação básica do cidadão por meio do domínio da leitura, escrita e cálculo, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores democráticos, desenvolvimento da capacidade de aprender, fortalecimento dos vínculos familiares e sociais com respeito e tolerância. E por que, professor, foi ampliado para 9 anos? Eram 8 anos antes, do primeiro ao 8º ano, a 8ª série. Eu acho que vocês viveram isso, né? Então, 8ª série terminava e ia para o científico magistério, né, antigamente. Eu não sou desse tempo, não. No meu tempo já era normal médio. Ou você ia para o ensino médio ou normal médio. Mas por que ampliar? Quais os marcos? Para ampliar oportunidades de aprendizagem, o período obrigatório e elevar a escolaridade média. Né? Percebeu-se que há 8 anos não era suficiente para que o aluno compreendesse os mecanismos da formação geral básica, os assuntos essenciais. A meta foi inscrita no próprio PNL de 2001, a Lei 10.172 de 2001, já previa a implementação de 9 anos para o ensino fundamental. Foi implementada com antecipação da matrícula aos 6 anos de idade, certo? E a duração de 9 anos, em consonância com a universalização do atendimento. Qual o benefício? Mais tempo formativo, né? E a transição mais suave do ensino infantil para o ensino fundamental. Quais os benefícios pedagógicos da matrícula aos 6 anos de idade, né? E do ensino fundamental de 9 anos? Mais tempo de escolarização, prevenção de defasagem do aluno, a consolidação inicial de linguagem e matemática, um maior repertório cultural científico do aluno, a redução de reprovações e melhor progressão escolar do aluno. Vamos lá. A organização da educação básica
prevê flexibilidade, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular, grupos não seriados por idade, competências ou outras formas, sempre que o interesse do processo de aprendizagem recomendar. Professor, mas eu nunca vi uma, um, um lugar onde as séries não são séries. Existem sim. Existe o Rio Grande do Sul, por exemplo, outros estados adotam ciclos. Ah, está no ciclo 3, no ciclo 4, né? Está no semestre. Semestre, a faculdade adota semestre, né? Então, a organização, a organização da educação básica, ela vai variar de acordo com o estado, a própria regulamentação do estado, né? Então, por exemplo, Raquel, eu não sei se, eu acho que vocês vão ser desse tempo, que no meu tempo no ensino fundamental, quando eu fazia ensino fundamental, eu lembro que em uma época, bem novo, eu lembro que uma época não era nota, era conceito. Quem lembra disso, né? Era conceito. Aí era DNC, né? DC e DEC. Desenvolvimento não construído, desenvolvimento construído e desenvolvimento em construção, né? Então, esse DSC era meio que o 7 e 8, né? O DC era meio que o 9 e 10, e o DNC era 5 ou abaixo de 5. E aí eu lembro que tinha isso. Ou seja, as notas, elas não obedeciam números, né? Elas obedeciam conceitos, né? Então, isso vai depender da organização dinâmica do Estado. Está lá no artigo 23. Vamos lá. Quais as finalidades do ensino médio? Aprofundar o conhecimento do ensino fundamental, preparar para o trabalho e a cidadania, o ensino médio e educação profissional, como se articulam. Então, o ensino médio ele quer preparar para o trabalho e para a cidadania. Ele está vendo aquele cidadão, aquele adolescente já, né, com criticidade, né, dominando alguns conteúdos, com autonomia intelectual, com pensamento crítico já formado. Então, ele vai sair para ser cidadão de bem e para atuar com trabalho, né, na sociedade. Então, ele compreendeu os fundamentos lá da educação do ensino fundamental, aprimorou, reforçou e revisou esses fundamentos do ensino médio. Então, o ensino médio ele prepara esse cidadão para atuar, né, trabalhando, ou continuar estudando ou trabalhando e atuar como cidadão de bem no meio social. Então, compreender fundamentos científicos, tecnológicos e as diferentes linguagens, assegurar a base para a continuidade nos estudos. O ensino médio e a educação profissional, como eles se articulam? O ensino médio ele pode se articular à educação profissional, né, para aprofundar fundamentos científicos e tecnológicos, né, permitindo a inserção crítica no mundo do trabalho sem perder o caráter unitário da formação geral. Então, geralmente, o ensino médio ele pode se articular de forma subsequente ou concomitante. Então, o menino pode fazer, e aí existem as escolas técnicas, né? As escolas técnicas, elas formam os alunos para que eles saiam com uma formação em ensino médio e, ao mesmo tempo, com uma formação técnica. Então, existe essa articulação do ensino médio. Ele pode ser subsequente, depois do ensino médio, ou ele pode ser concomitante, ao mesmo tempo do ensino médio. Então, ele, pela manhã, nas escolas técnicas, pela manhã estuda, né, os conteúdos do ensino médio, pela tarde estuda um curso técnico. Então, os ETEs aqui em Recife, por exemplo, são muito famosos, né? Recife, Jabotão é a região aqui, são muito famosos, porque eles são muito bons, né? Tem bons professores, boa equipe. Então, eles podem se articular? Sim, podem, né? Quais as modalidades da educação básica? Vamos lá. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de educação básica. A educação especial é uma modalidade de educação básica. A educação profissional e tecnológica, a EPT, é uma modalidade de educação básica. A educação do campo é uma modalidade de educação básica. A educação escolar indígena é uma modalidade de educação básica. A educação quilombola é uma modalidade também. A educação à distância é uma modalidade também. Cada modalidade, né, atende especificidades de públicos, né, território e cultura, demandando organização curricular e metodológica própria.
tá? Então, cai muito, por exemplo, a educação no campo. Então, o período de colheita do feijão vai ser no início do ano, vai ser em fevereiro, um exemplo. Então, geralmente, o calendário escolar deve começar só após período, porque naquele período de colheita, as pessoas que estão, como é a educação no campo, as pessoas que estão ali envolvidas, elas vão estar muito atentas à colheita, porque aquilo ali é fundamental para aquelas pessoas que vivem naquele espaço, certo? Então, os calendários devem se adaptar e organizar-se a partir de uma metodologia própria para atender essa demanda específica desse território, desse público e dessa cultura, tá certo? Isso cai muito em prova. Cai muito em prova. EJA, público e características. O EJA destina-se a quem não concluiu o ensino fundamental, o ensino médio na idade própria, né? Idade própria. É flexível em currículo, né? Tempo e espaços, ele é mais flexível. E aí muitas pessoas confundem, né? O EJA é flexível porque todo mundo passa. Não, ele é flexível porque ele tem que considerar que a pessoa não concluiu na idade própria, então ela tem uma urgência em concluir, em aprender as bases. Não é? Ela tem uma urgência em aprender a tentar recuperar o que ficou perdido. Né? Então, elas reconhecem os saberes prévios e ajusta essa metodologia ao perfil do jovem e do adulto trabalhador. Tá? Vamos lá. Então, EJA tem essas características próprias. É importante memorizar isso. Os conteúdos, metodologias e avaliação no ensino médio, como são? Eles devem assegurar, ao final, domínio dos princípios científicos e tecnológicos, linguagens contemporâneas e conhecimentos de filosofia e sociologia necessários à cidadania. A avaliação deve ser coerente com as competências e finalidades formativas. Menor memorização isolada, mais compreensão e aplicação. Ou seja, mais a compreensão no todo, que o aluno possa compreender de forma o quê? Intertextual, né? Intertextual não, desculpa. Interdisciplinar. Agora foi. Vamos lá. Qualidade social na escola. Implica reorganizar tempos, saberes e métodos para garantir acesso, permanência e aprendizagem com equidade, com planejamento participativo, contextualização curricular e acompanhamento contínuo das aprendizagens, não apenas cobertura de conteúdos. Tá, vamos para o exercício. O artigo 32 da LDB. O ensino fundamental terá por objetivos a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores, em que se fundamenta a sociedade. E 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, a formação de atitudes e valores. A alternativa correta. Então, está perguntando essas questõezinhas aí, como elas são letra de lei, elas estão cobrando ali a estrutura correta, né? Então, vamos lá. Todas as alternativas aí estão corretas, né? Em relação à aplicabilidade da lei, né? Letra B, né? 1, 2 e 3. Por quê? Porque isso é literalidade da lei. Vamos lá. Professor, mas a banca, ela não vai cobrar, a banca, o edital, ele não está dizendo que vai cobrar dessa maneira, assim, lei seca. Por que essa questão está sendo colocada dessa maneira? Porque essa questão ela foi cobrada dentro de uma prova na qual avaliava os conhecimentos específicos do candidato formado em pedagogia, né? Então, existe uma lei seca aqui sendo cobrada para ver se o aluno reconhece a lei, reconhece os incisos, né, do parágrafo único do artigo, do caput do artigo aqui, né? 32. Agora, como é que as questões vão cair? As questões elas vão cair dentro dessa estrutura, dessa mesma estrutura, só que aqui eles vão citar, por exemplo, um exemplo de um aluno, criar um personagem, né, Joãozinho, né,
teve negada a sua capacidade de aprender e não conseguiu desenvolver leitura no ensino fundamental. Considerando isso, o artigo 32 da LDB garante isso, isso e isso. Aí vai pedir para você, vão ser questões nesse contexto, nessa pegada. Professor, existem poucas questões do INEP que tenham essa abordagem mais contextualizada, citando situação-problema. Então, as questões que a gente vai disponibilizar nos próximos simulados para os alunos, elas são questões adaptadas, que a gente pega lá no INEP, aquela questão e adapta ela para tentar inserir um contexto, para que possa parecer muito com a prova da PND, porque não existem tantas questões contextualizadas com situação-problema. Então, a grande diferença dessa questão para a questão que vai cair no dia, né, é muito importante frisar isso, né, até porque a gente lida com professores, todos vocês são professores, a gente precisa ser muito sério e muito ético no nosso trabalho. Então, muitas questões ela não tem contexto porque está cobrando literalidade da lei, a lei seca aqui. Mas há as questões que o edital coloca, né, a normativa que o edital coloca é que todas as questões vão ser contextualizadas, né, com base em situação problema. Certo? Vamos lá, o ensino fundamental segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consolidou-se com a segunda etapa da educação básica. De 8 anos de escolarização, passou para 9 anos, iniciando-se a partir de quantos anos? Facinho essa, né, gente? A gente viu Essa é hoje. fácil. Qual é? 6 anos. 6 anos, letra A. Essa aí tá dada de bandeja, né? Ah, professor, tá fácil, mas tem gente que ainda nem sabe que o ensino fundamental de 9 anos, tem pessoas que estão desatualizadas, né? Então é importante que a gente tenha essa visão, por isso que eu coloquei. Conforme o artigo 35, lembrando, o material complementar que eu mandei, ele já está todo contextualizado de acordo com esses artigos que eu estou colocando aqui, tá? Então é importante que vocês tenham esse tempinho para ler. Vamos lá, agora vamos para... Conforme a 35 da LDB, constitui-se a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, e terá como finalidades. Vamos lá, qual a finalidade do ensino médio, que é a etapa final da educação básica, né? Letra A, está dizendo a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, olha aí, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Vamos lá, parece um pouco com essa, vamos ver aqui. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Não. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. A próxima, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática do ensino de cada disciplina. Todas as alternativas estão corretas. O que é que vocês acham aí nessa? Eu acho que é o item C. O C, vamos lá. O item C, você acha? Alguém mais colocou diferente? Vamos lá. É a letra E, gente. Todas as alternativas estão corretas. Porque aqui ele está parafraseando o artigo 35. Aqui ele parafraseia o artigo 35, só que ele traz elementos, né, que tem a ver com o artigo 35 no geral, no todo, certo? Porque tanto o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos está correto, o aprimoramento como pessoa humana está correto, né, em sua formação ética, autonomia intelectual, pensamento crítico, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando está correto, porque realmente isso é previsto no artigo 35. Continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com a flexibilidade das novas condições de ocupação e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. Aqui é os fundamentos da escola técnica, a educação profissional e técnica, né? Também, que é no nível médio mesmo, que o aluno tem essa coisa. Então, todos estão corretos. Então, vai ser a nossa letra aqui. Letra A, B, C, D, E. Nossa letra E.
Vamos seguir aqui. Destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria. Destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Qual é a alternativa? Eu acho Qual? que Diga. educação de jovens e adultos. Muito bem. Porque destina-se é a fase da educação que destina-se às pessoas que se situam na faixa etária superior à considerada própria. Então, ele não está na faixa etária normal dele, ele está numa faixa etária superior à da idade, da séria idade. Então, educação de jovens e adultos é a resposta correta. Para a duração do ensino fundamental, a Lei 4.024, de 61, estabelecia 4 anos, de acordo, pelo acordo de Punta del Este, né, e Santiago. O governo brasileiro assumiu a obrigação de estabelecer a duração de 6 anos do ensino primário para todos os brasileiros, até que ano? Isso é uma questão bem específica, né? Eu não sei, eu posso chutar aqui? Pode. Acho que é a E. Não sei, em dúvida. Letra E, 1986. Foi em 1970, é letra B. Só que foi bem específica aqui, realmente eu não deveria nem ter colocado essa questão. Ó, Tem que estudar isso aí. essa carta na verdade, essa questão ela está versando sobre uma carta de Punta del Este que falava, na verdade, uma ata em Santiago, que houve uma reunião onde ministros e organismos regionais e o Brasil ele aderiu a esse compromisso dessa aliança para o progresso de assegurar a escolaridade primária de 6 anos para toda a população. Mas isso ocorreu em 1970, né? Então, está dizendo aqui, 1972, 72 não é um prazo pactuado, né? Não foi um prazo pactuado. Então, 1970. Realmente, essa questão ela é bem foge do prumo do que vocês podem esperar no INEP, tá? Eu não deveria ter colocado. Vamos para a aula 3. Políticas públicas e gestão educacional, um resumo esquematizado de mais assuntos estão lá no edital de vocês. Estou indo assunto por assunto, tá vendo? A aula tá indo obedecendo a esquematização dos assuntos que estão lá no edital, certo? Eu peguei lá e estou indo ponto a ponto. Não é bacana esse tipo de aula? Por quê? Porque você vai vendo ponto a ponto. Poxa, professor, lá na aula 1, esse conceito de educação infantil, aprendizagem, não estou lembrado muito. O material está aí no grupo. Você comprou a aula, essa aula é privada, só está acontecendo para vocês aqui. Ela não vai ser divulgada, ela não é uma aula privada, onde você pode perguntar, participar, conhecer, questionar. O ideal é que você já tenha respondido com antecedência. A gente enviou para quem comprou a aula o material com antecedência. Então, sempre compre com antecedência a aula, se você quer participar, para você ter acesso ao material com antecedência. Você pode responder e depois só conferir comigo, ou questionar, conversar, participar. Vamos lá. Hoje, na aula 3, a gente vê a estrutura da aula, né? A estrutura da aula, não. Os tipos de educação, né? As modalidades. Vamos lá. A educação, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica do campo, educação escolar indígena, educação à distância e financiamento da educação. São esses 6 pontos que a gente vai abordar aí nessa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre educação especial. A gente vai ter outra aula sobre educação especial, tá? Vai falar mais sobre educação especial, sobre que é muito importante, vai cair, são cobrados 3 vezes no edital de vocês. Vamos lá. A LDB, no artigo 58, fala que a educação especial é uma modalidade transversal. O que é uma modalidade transversal? Ela perpassa todo o ensino. Então, a educação especial pode estar na educação quilombola, a educação especial pode estar na educação indígena, na educação do campo, na educação profissional e tecnológica, pode estar no ensino regular, no ensino integral, na educação infantil, na creche, enfim. Ela é transversal. Ela é transversal porque ela atravessa, né, todas as modalidades. Ela deve estar presente em todas as modalidades educacionais.
Por isso que ela é transversal a todas as etapas da educação. Preferencialmente, ela deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Professor, como assim? Preferencialmente, isso cai muito em concurso. Por que preferencialmente na rede regular de ensino? A educação especial, por exemplo, a criança é uma criança surda, ela não ouve. Então, ela deve ter, né, em, é, em sua escola, a escola mais próxima da casa dela, um intérprete que possa traduzir o que o professor está falando para ela, né? Ela sendo alfabetizada, né, em Libras, Libras vai ser a primeira língua dela, língua portuguesa vai ser a segunda língua dela, a L2. Então ela deve ter. Por que preferencialmente na regular? Porque essa criança ela deve estar inserida em um contexto onde ela possa participar da sociedade. Por que criar escolas que só tenham pessoas surdas? Todas as pessoas no mundo não são surdas. Então, se eu coloco essa criança só estudando com pessoas surdas, ela vai sentir que não pertence à sociedade, ela vai sentir que estão excluindo. Isso é uma forma de segregar, de excluir a criança ou adolescente que é surdo. Então, fazer com que ela estude em uma escola só de surdo, eu já ouvi muito esse absurdo, eu já ouvi de professores, né? De professor, já ouvi da boca de professor, é melhor colocar tudinho num canto só, sabe? Nesse porquê. Isso faz com que a criança se sinta isolada. Quando ela voltar de ônibus, ela vai lidar com pessoas falando. Quando ela for para quando ela for para o mercado de trabalho, ela vai ter que conviver com pessoas que não são surdas. Então, por que colocar ela para estudar, para participar do processo educacional, que é uma fase tão importante da vida dela, apenas com pessoas surdas? Não é justo, certo? Por isso que a lei, o artigo 58, trata da educação especial, que deve ser ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, né? E aí obriga as escolas a se adequarem às necessidades dos alunos, para fazer com que essa criança se sinta integrada no meio social, certo? Então, ela vai conviver ali com as diferenças e participar do processo educativo com as diferenças, né? Lidando com meninos que têm outras deficiências, outros problemas, né? E também com pessoas comuns, né? Que não têm deficiências visíveis, né? Que incapacitam, mas que estão ali em processo. Então, essa criança vai aprender junto, certo? O AEE é o profissional que vai acompanhar essa criança, né? É o profissional de atendimento educacional especializado, né? Ele complementa e suplementa a escolarização. Ele não substitui a sala comum. Então, esse AE, por exemplo, não é correto, por exemplo. Janael está com uma sala de quinto ano. E aí tem um menino que é cego. E aí Janael preparou uma atividade e aí disse, não, coloca esse menino que tem problema de visão, coloca ele lá na sala de AE com a profissional de AE. Errado. Janael não pode fazer isso enquanto profissional. Ele deve pensar, né, a atividade para toda a sala e pensar na atividade em uma atividade que possa também englobar aquela criança que tem aquela deficiência, para que ele possa se sentir integrado. Não é correto mandar a criança para o AE. O AE está ali para complementar ou suplementar a educação. Então, ele vai, por exemplo, ele vai adaptar uma prova, ele vai ajudar a adaptação. Jonel vai chegar, olha, eu estou trabalhando operações matemáticas no quinto ano. Como é que eu posso adaptar isso para o Lucas, né? Para o João, que tem deficiência visual, né? E aí o profissional, o AE da escola, né? Na sala vai pensar um mecanismo, uma maneira de trabalhar aquele conteúdo junto com o professor, junto com o Janael. Então, ele não tem que colocar a criança, a sala de AE não é para colocar aquela criança lá. Ela vai para lá, né, para atendimentos específicos, especializados, né, em momentos específicos. Então, esse profissional, ele é um profissional de apoio, né, avaliação e planejamento individual. Ele vai planejar, ele vai dizer, ó, essa criança tem sensibilidade a isso,
Essa criança aprende mais com figuras. Você tem como selecionar algumas figuras para trabalhar esses números com ela, certo? Então, essa profissional ou esse profissional na escola, ele vai atuar, né, dando suporte a Janael para que Janael possa elaborar as atividades do aluno dele, tá? Educação Profissional e Tecnológica, PT. A gente já falou sobre ela, não foi? Ela quer o quê? Com a finalidade de integrar a formação geral e o mundo do trabalho. Então, juntar o ensino médio com o ensino técnico, articulando ciência, tecnologia e cultura, né? Ofertas, cursos de qualificação e cursos técnicos. Articulações com o ensino médio. Pode ser de forma integrada, eu já falei isso, na mesma matrícula, instituição, concomitante, formações paralelas, né, subsequente, para quem já concluiu o ensino médio e quer fazer um curso técnico. ênfase, fundamentos científicos e tecnológicos, prática profissional contextualizada, itinerários formativos. Vamos lá. Educação básica do campo. O que é educação básica no campo? A gente falou sobre isso, está lá no artigo 28 da LDB. Ela vai fazer uma adequação às peculiaridades da vida do campo. Então, eu citei lá atrás, não foi? Um exemplo, né, da colheita, né, o tempo de colheita, o calendário e tempos escolares ajustados ao ciclo agrícola, né, conteúdos que valorizem saberes locais, turmas multisseriadas, quando necessário, transporte escolar. Objetivo, garantir acesso, permanência e aprendizagem com identidade do campo. Então, aquela criança, ela vai aprender a partir da vivência que ela tem ali no campo. Tá? Educação escolar indígena. Isso aqui cai muito em concurso. A base constitucional, educação bilíngue e intercultural, respeitando línguas, territórios e culturas. A organização, escolas em terras e comunidades indígenas, participação da comunidade na gestão e no currículo, né? Formação de professores indígenas. Olha, essa criança, ela não vai aprender, ela vai ter que ter um professor, o currículo, assegura base comum da educação básica, mais componentes próprios. A língua materna, história e cultura do povo. Essa criança, ela não vai ter aulas, isso é importante, já caiu em concurso. Ela não vai ter aula em língua portuguesa. Se ela é uma criança que está numa tribo indígena, ela precisa ter professores que sejam, né, que falem a língua natural da tribo. Então, Tupi-Guarani. Então, ela vai ter aulas em Tupi-Guarani, de geografia, ela vai ter aulas em Tupi-Guarani, de história, e ela vai ter língua portuguesa como a segunda língua. Ela vai ser educada na língua dela. Então, a educação da base escolar, da base, diz que a educação ela deve ser bilíngue e intercultural. Então, a criança ela deve ter acesso aos conteúdos na língua própria e aprender língua portuguesa como segunda língua. Né? Não deve se abandonar a língua, né, de origem daquele povo, porque a própria modalidade, chamada educação escolar indígena, ela exige que esses professores dominem a língua daquela tribo. Né? Então, geralmente, essas escolas são muito... são só escolas específicas, né? Geralmente tem uma demanda grande, gigante. São escolas muito próximas às tribos ou dentro da tribo. E os professores ministram aula no idioma, certo? Da tribo. Educação à distância, né? O fundamento está no artigo 80. A mediação didática tecnológica regulada pela União com credenciamento específico. O uso da educação básica em situações e limites previstos em norma. Complementação, situações emergenciais, atividades específicas. Avaliação e acompanhamento obrigatórios. O MEC fiscaliza muito essas faculdades EAD, né? Potenciais, ampliar acesso, formação continuada de professores, integração de mídias e espaços. Financiamento da educação. Isso aqui está tanto no edital, na formação geral básica, quanto também no edital da formação específica. Vamos lá. Então, quais os mínimos constitucionais de investimento do financiamento da educação? A educação é financiada. Então, a União,
deve destinar, no mínimo, 18% do produto do PIB para a educação. E os estados, o DF e os municípios, no mínimo 25% da receita dos impostos em MDE, a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esses são os percentuais que vocês devem memorizar. União, 18%, e estados, DF e municípios, no mínimo 25%. Está previsto em lei. Os fundos de equalização, o próprio Fundef, né, que é o antigo Fundef, que virou o Fundeb, né, 2017, que é atual agora. Inclusive, o Fundeb, ele permanece desde 2020, não é mais Fundef. Ele serve com complementação da União para reduzir as desigualdades. Onde é aplicado? A remuneração e formação de profissionais, infraestrutura, materiais, transporte, avaliação e gestão, sempre com foco em qualidade e equidade. Essência para a prova aqui, memorização rápida. Especial, educação especial, inclusão, AEE, esse AEE complementar na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino. Professor, quer dizer que não pode existir escolas específicas para pessoas com deficiência? Pode sim, inclusive existem escolas específicas que contemplam, né, determinadas deficiências. Tem transtornos e deficiências que são extremamente difíceis de implementar na rede regular, né? E o Brasil, o próprio estado de Pernambuco, né, e o Brasil em si, ele não tem estrutura, né, para dar conta dessa demanda. Por exemplo, o nível de alunos com autismo hoje é gigante, né? Então eu ainda percebo muito os alunos com autismo muito jogados, assim. Não sei, tem que passar ele. Não adapta, não, às vezes a própria não entende qual é o nível, né? Qual é o grau de suporte daquele autista, não entende, não sabe se é nível 1, se é nível 2, qual é o grau de suporte dele, né? Para que a gente possa até entender a peculiaridade do, da deficiência do aluno e ali atuar. Então, assim, existe uma lacuna gritante na educação. Então, é muito bonito, é muito lindo o que a gente está lendo aqui agora, mas a gente sabe que, na realidade, é muito diferente, né? A realidade é bem gritante, a gente sabe disso, certo? A EPT, a Educação Profissional e Tecnológica, pode ser integrada, pode ser concomitante e pode ser subsequente. Só uma revisãozinha rápida. Educação no campo, artigo 28. O calendário deve ser adaptado, o calendário e o currículo deve ser ajustado à realidade rural, né, do campo. Educação indígena, bilíngue intercultural com gestão comunitária. EAD, no artigo 80. Credenciamento e avaliação garantidos. Financiamento, 18% a União, né? Brasília deve investir 18%. Os estados, Recife, né? Jaboatão, Igaraçu, deve destinar 25% no mínimo, certo? Dos investimentos para a educação, da receita, né? No artigo 58 da LDB, o artigo 58 da LDB a trata como a modalidade de aprendizagem da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais, alunos superdotados e alunos subdotados e superdotados. A afirmação refere-se a fácil, né? Educação o quê? Especial. Boa. Se constitui um instrumento pedagógico que pode desempenhar um papel no processo de ensino-aprendizagem, através do uso tecnológico, da informática e das comunicações. Nesse processo, rompem-se limites tradicionais da sala de aula, interagem indivíduos que não se conhecem pessoalmente. Não mais prevalecem as fronteiras geográficas e nacionais, e se confrontam de imediato valores de diferentes culturas. E aí, qual é essa? Tem A, né?
Item A, educação profissional e tecnológica. Deixa eu ver aqui. Educação à distância, é? Isso, muito bem. Através do uso tecnológico da informática e das comunicações, né? Rompem-se limites tradicionais da sala de aula. É educação à distância, né? A descrição, ela aponta para quê? Para a mediação didática e tecnológica, que é informática e comunicações. E aí, qual é a modalidade que rompe os limites de tempo e espaço, permitindo a interação entre pessoas que não se conhecem pessoalmente? É justamente a EAD, né? No artigo 69, em seus parágrafos 5º e 6º, dispõe a União, dispõe. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultantes de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Inciso 5º, o repasse dos valores referidos nesse artigo do Caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá mediante ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos: recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês, até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia. 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Assinar a alternativa correta. A gente não falou sobre a arrecadação, não foi? Qual vocês colocaram nessa? Isso aqui são os prazos para arrecadação, né? Os prazos para repasse dos valores destinados à educação. Então, o primeiro prazo está dizendo que é a arrecadação do 1º ao 10º dia, né? A arrecadação deve ocorrer do 1º ao 10º e o repasse até o 20º dia. O segundo está dizendo que a arrecadação ocorre do 11º ao 20º e o repasse até o 30º. E o terceiro está dizendo que a arrecadação ocorre do 21º ao último dia do mês. Repasse até o 30º. E os três itens estão corretos, né? Por quê? Qualquer alternativa que exclua um dos itens, ou um, ou dois, ou três, contraria o texto legal, que prevê que todos os três casos são corretos. Tá? Então, aí, Professor, todas as alternativas são corretas. professor, Pode falar. a prova vai vir nesse estilo mesmo ou vai vir mais contextualizada? Mais contextualizada. Eles vão citar, por exemplo, eles vão criar aqui, município de Santa Cruz da Baixa Verde, no interior de Pernambuco. É porque né? Arrecadou determinado valor no dia tal, entendeu? E a gente percebe uma lógica, né? Quando a gente tem essas questões de lei, de legislação, de artigo, ele sempre pergunta qual as opções corretas, né? E é perceptível, né? Eu percebi até agora sempre as três alternativas estão corretas. No caso, se a gente tiver muita dúvida na hora, já é um macete tipo assim, para a gente chutar, né? As três opções. Porque dependendo da literalidade, quando você lê e compreender que, poxa, está muito perfeito, não existe nenhuma palavra que exclui ou que acaba quebrando o sentido daquela estrutura, você vai perceber, não, aqui as três são corretas. Boa, excelente seu raciocínio, é uma estratégia boa. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu tenho uma mentoria agora, porque eu presto assessoria a um procurador para correção de uns textos. E eu vou encerrar agora a aula, mas a gente continua essa aula na quinta, junto com redação. Então, as pessoas que pagaram vão ter acesso a essa aula também na próxima, essa gravação, tá? E a gente continua dessa parte aqui. É bom que quem não respondeu a partir da aula 4 vai poder responder a partir desse slide aqui. Eu vou até marcar, tá? Aí a gente vai encerrar agora e a gente continua na próxima quinta-feira. Vou até marcar aqui
continuar daqui, né? Deixa eu ver aqui. Certo? E aí, a gente, na quinta-feira, quem já pagou não vai precisar pagar mais, certo? A aula e vai estar comigo na quinta. E aí vocês aproveitam já ficam para a aula de redação, que vai ter na quinta-feira também, que vai ser incrível, tá certo? Se você não respondeu, a gente vai mandar de novo esse slide. Eu até coloquei mais Professor, só uma questões. dúvida, só antes de encerrar. Pode falar. É sobre as redações que a gente postou. A gente olha a correção lá mesmo, né? Na No sala, City. ele não recebeu ainda não, né? Eu vou liberar aqui a correção, Tá bom. a nota. Tá bom? E aí eu Beleza. quero que você consiga responder todo o material. Eu olhei por cima, muito rápido, mas eu, eu acho que faltou pouca coisa. Tá bom. Aí eu vou liberar a correção hoje ainda, tá certo? Sua correção. Ok, ok. Vai lá. Pessoal, eu vou disponibilizar a aula gravada para os alunos que compraram e aí a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá certo? Um abraço e até quinta. Todo mundo quinta-feira junto aqui no mesmo esquema, tá certo? Boa noite.